Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante. Eu venho aprendendo bastante sobre. Estou com duas pessoas, muito gente boa aqui comigo. Então, Pamela, seja bem-vinda novamente. Obrigada. E Jussara Marques. A Jussara é encantada por pessoas. Ama resolver um conflito. Gente, vocês vão estar percebendo isso durante a nossa conversa. Formada em Direito, acredita muito no diálogo, proprietária da empresa Dialogue Soluções e mediadora, conciliadora e consultora. Seja bem-vinda, Jussara. Obrigada, Nani. Te agradeço muito. E obrigada, Pamela, também. Pessoal, hoje então nós vamos estar falando sobre desmistificando conflitos. Para iniciar, vamos numa definição. O que é conflito e o que é confronto em uma conversa. Jussara, nessa descrição, como que ficaria fácil da gente entender quando estamos em conflito e quando estamos em confronto com uma pessoa? Ok. Então vamos lá. A palavra conflito, em primeiro lugar, a gente precisa entender que ela tem o significado de estamos diante de uma divergência, de uma discordância, de um atrito. E isso é absolutamente normal. E aqui está a chave que diferencia o conflito do confronto. Então, quando nós estamos diante de um conflito, quem vai dar a pauta se ele é algo negativo ou positivo é a minha escolha em como lidar com aquela situação. E aqui nós temos uma divergência, uma discordância e um atrito que advém de uma diferença entre nós. E aí, como que a gente consegue ter esse olhar de normalidade para o conflito? Se a gente parar para pensar que cada um de nós, quando nos conhecemos, a gente traz consigo inúmeros códigos completamente diferentes. Eu, das minhas vivências, experiências, referências, modelos, inspirações, valores, princípios, prioridades. Então, eu já venho me comunicar com você com todos esses códigos instalados. Você naturalmente vem com as suas experiências, o seu olhar, percepção, opinião, que foram construídos nos momentos de vida com familiares, com colegas de trabalho, em experiências da vida pessoal, laboral. Naturalmente, quando nós nos encontramos, esses códigos vão entrar em contato e olha como é natural, e o atrito é natural. Porque nós, como se fôssemos duas superfícies diferentes, que quando se conhecem, têm esse contato, que gera um atrito naquilo que é diferente. E isso se revela no cotidiano como uma fala de discordância. E que se nós dermos naturalidade e não levarmos para o pessoal no primeiro momento, a gente vai permitir dar um passo para trás para entender o que é que está gerando a diferença, porque o que é? É um valor diferente, um princípio diferente. Então, nunca nada é pessoal. Sempre aquela pessoa que entrou em divergência com você, ela está defendendo um valor, uma necessidade, um desejo, uma prioridade dela. E você, uma sua. É só isso que está acontecendo. Só que se a gente não assumir a postura de, então, investigar qual é a origem dessa diferença, que código que é esse que é diferente, aí a gente vai começar a entrar, pode ser em uma discussão, que ainda não é um problema, porque o conflito, veja, é absolutamente natural, porque ele é uma diferença de opinião. E quando é que se converte em um confronto? Quando a gente começa a se atacar por isso. E aí pode ser um ataque moral, pode ser silencioso, pode ser no olhar, pode ir escalando. Pode ser verbal e, infelizmente, pode ser físico também. Então, a diferença entre confronto e conflito é que o confronto é um ataque. Eu entro em ataque. Você contra mim e eu contra você. E o conflito não. O conflito é algo absolutamente natural, normal. E vou dizer mais, necessário e inerente às nossas relações. Eu só vou conseguir consolidar a minha relação com você quando nós tivermos divergências, porque tem partes nossas que só aparecem em momentos de divergência. Sim. E são partes que compõem a nossa natureza, o nosso pensamento.
Quando o conflito aparece, então quer dizer o quê? Por isso que eu digo, é uma oportunidade. Porque é a chance que eu estou tendo de entender a raiz do motivo de por que a gente discorda. E não levar para o pessoal. Então, essa é a grande diferença. Aí tá o difícil, né? Como não levar para o pessoal. Porque hoje está tudo tão à flor da pele. Por né? isso que todo mundo acha que chegou, não falou nem bom dia. Que eu fiz? Comigo. É comigo o problema. Né? O que eu acho é que falta um pouco de maturidade, Nani. Eu acho que falta um pouco de maturidade e um pouco de fantasia e acho que até superficialidade em achar que é interessante que as nossas relações sempre sejam pautadas nas mesmas opiniões. Então, não tem nada mais raso, mais superficial, mais trivial do que eu querer conviver, conseguir conversar somente com quem pensa igual a mim. E é uma pena, porque isso me tira a chance de ter uma experiência mais sólida, mais profunda, mais consistente, mais completa, mais ampla, mais intensa comigo e com você. Sim. Então, é como que a gente, todos nós vamos para a superfície, nos comunicamos somente naquilo que nós concordamos, e aí todo o horizonte ou o mapa fica pouco ou minimamente explorado. Muito raso, né? Muitíssimo, porque eu termino não permitindo que outros olhares venham e complementem ou amadureçam o meu, e novas ideias surjam. Por isso que o mudar a nossa conduta diante de um conflito, para que inclusive ele não se converta em um confronto, é uma decisão. Eu, a partir de agora, tomo uma decisão de mudar a minha conduta e postura quando eu me deparar com alguém que pensa diferente de mim. Por isso que isso é trabalhado por mim, por exemplo, através em sede de treinamento, porque são condutas treináveis. A gente tem que passar por um processo de amadurecimento e transformação para ter a capacidade de tomar essa decisão. Então, por isso que é uma nova cultura em gestão de conflitos mesmo. É passar a dar naturalidade às divergências que surgem entre nós, que são inevitáveis, porque sim ou sim elas vão surgir. Então, ela é uma decisão. Por isso que é uma nova cultura e é em sede de treinamento que a gente começa a se policiar, e aí a gente apresenta um passo a passo para isso, para que a conduta vá se consolidando. Então, enquanto antes o automático era eu reagir e levar para o pessoal, a gente vai convencer o nosso automático de fazer essa mudança e automatizar a nova conduta. Mas ela precisa partir de uma decisão. Então não estamos perdidos. Não, absolutamente. Inclusive depois a gente desfruta. A gente desfruta porque a gente convence o nosso sistema global de que nos convém no bom sentido, de que é a melhor escolha, é o melhor caminho, eu ganho qualidade de vida, qualidade nas minhas relações, e o qualidade de vida ao invés de eu ficar com aquilo ruminando, repetindo, que eu passo o dia processando meu fígado, meu rim, meu pâncreas, meu estômago, todo o meu sistema, consumindo uma energia para processar algo que me faz perder energia. Quando o sistema, inclusive os sistemas do cérebro, percebe que essa mudança e decisão me faz economizar energia e mais ganhar energia, ele começa a ceder. Ele sai do sistema de defesa, de atacar ou fugir, e começa a recuar para olhar para o novo horizonte e fazer a nova escolha. Interessante. Temos chances. Temos chances. Todo mundo tem. A pessoa tem que estar aberta para isso. Tem. E tem que querer. Tem que querer. É a decisão. Exatamente. E uma maneira, ainda que seja dolorida, mas é muito eficiente, é levar ela a refletir sobre todos os impactos e prejuízos que ela está tendo hoje por não ir ao encontro de um conflito, que é o quê? Uma divergência. E aqui eu sempre falo, gente, é ao encontro. Quando a gente vai ao encontro, é para nos encontrarmos com algo para encontrar solução juntos. Enquanto que ir de encontro entrar em confronto, é um embate, é um ataque.
Então, eu estou indo ao encontro dessa situação. Ou eu estou indo de encontro. Aqui é indo a favor e aqui é indo contra. Certo? Muito interessante. No dia a dia, Pamela, situações que você lembre que na loja está indo de encontro, né? Que a gente pode agora analisar de uma forma diferente, indo para o lado do conflito, indo ao encontro em busca da solução. Você lembra de alguma situação que o pessoal trouxe? Lembro sim, Dani. Está acontecendo, né, cada vez com mais frequência, uma situação que eu gostaria de compartilhar aqui, que é um conflito, né? E já gostaria de perguntar dicas para a Jussara de como não deixar chegar ao confronto, né? Diretamente, de uma forma mais agressiva. Nós temos algumas situações, Jussara, nas lojas, que é briga por vendas. Né? Estamos falando de uma forma específica ali de vendedores. Então, em uma loja X, nós temos o vendedor João. O cliente, né, vai lá para fazer uma pesquisa de preço, ver o produto, enfim, e o João atende super bem esse cliente. Formas de pagamento, né, mostra ali o produto, pega o WhatsApp, tudo, assim, perfeitamente o atendimento do João. Só que o cliente ainda está em dúvida. Sabe aquele cliente que fala assim, eu vou dar uma pesquisadinha, eu vou até ali, depois do almoço eu volto, amanhã eu volto, beleza. Foi uma tentativa. E aí o João foi almoçar. Né? E lá nós temos o vendedor João e a vendedora Maria. No almoço do João, essa cliente retornou para a loja. Né? E a Maria também, né, super vendedora, muito educada, também foi fazer o atendimento dessa cliente e fechou a venda, que quem fez a prospecção inicial foi o João. E aí ela fechou essa venda. E o João chegou do almoço e foi olhar e falou assim, nossa, mas como assim, Maria? Você não tem o direito de fechar uma venda que é minha. Tá? E aí nós temos algumas situações aí, sabe? Nós temos a vendedora Maria, que às vezes não tinha ideia de que o cliente já foi atendido pelo João, porque às vezes o cliente também não fala, não dá nenhuma dica. E nós temos as vendedoras Marias que, eu vou fechar a sua venda sim. E aí nós temos a figura do líder, né, do gerente, que está acompanhando tudo isso. E eu gostaria de dicas, Jussara, de como que o gerente ele pode lidar com essa situação de conflito, porque em algumas situações eles cobram isso do gerente. Mas o que você não vai fazer nada? Você não vai me defender? Você estava aqui do lado quando você viu que era eu que estava atendendo. Mas o outro tem o direito também, porque ele também atendeu. Isso quando a situação não acontece na frente do cliente. Isso é algo muito grave. Né? Então, assim, tá chegando cada vez mais as notificações do RH gestor por briga em relação a isso. Eu gostaria de uma dica. Por gentileza. Então, vamos por partes. Então, se nota que é algo bem do cotidiano e é muito bom ter esse tipo de... É matéria-prima viva para a gente poder relacionar com o assunto. Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem que resgatar pilares da cultura Valdar, que contempla a ética e o respeito como valores nucleares da sua cultura, certo? A gente sabe que quando esses valores eles vão para o mundo real, para o cotidiano, eles são postos à prova pela nossa natureza humana. Então, não é que nós precisamos estar sendo desleais ou desonestos. A ética, ela é um exercício constante da gente estar entendendo se nós estamos sendo éticos ou não. Então, é um aprendizado, mas tendo ela como norteador e o respeito. Então, o gerente, quando ele se depara com esse tipo de situação, ele já tem que ter esse pilar como um pilar interno, né? Orientando o exercício da sua função. O que ele tem que fazer é averiguar... Primeiro e antes de tudo, é resgatar que antes dele ser um gestor de vendas, de negócio e de todos os aspectos que envolve a gestão da empresa, daquela unidade, ele é um gestor de pessoas. Então, é algo que tem sido trabalhado como algo novo, que de fato é um aprendizado constante para todos nós. Isso desde o chão de fábrica até a altíssima liderança. É um aprendizado para todos nós, mas todos têm que estar comprometidos com a concretização da conduta de que
eu, além de gestor de um negócio, eu sou também um gestor de pessoas. Quando ele vê o João e a Maria lidando com essa situação, ele tem que chamar a face dele de mediador para averiguar e escutar ambos os lados, que seja individualmente primeiro, para repassar. Não é estar ali, não é para estar fazendo um processo de investigação para ver quem está falando a verdade. Não é com esse tom. É um tom franco de ouvir a versão de um e o olhar e percepção de um, versão e o olhar e percepção de outro. É o que é justo, né? Sim. Exato. E nesse momento, que eu vejo que é importante, entender que as pessoas que estão trazendo as informações estão com a emoção A flor da pele. à flor da pele. Exatamente. Então, o gestor, né, o líder ali, ele tem que pegar as informações, os fatos, Exato. e não a emoção junto. Às Exatamente. vezes nem é tudo aquilo, É, né? inclusive, no primeiro momento, ele pode fazer uma acolhida de natureza mais humana, dizer, eu entendo que você está se sentindo mal, é uma pena que isso tenha acontecido. Sempre essa linguagem, eu lamento, eu entendo o que está acontecendo, mas juntos a gente vai encontrar, eu estou aqui para te ouvir. Então, fazer uma primeira... Lembrem-se sempre que numa comunicação, principalmente delicada, a conexão é o primeiro passo. E como eu gero conexão? Fazendo com que o outro se sinta acolhido. E o se sentir acolhido não é passar a mão na cabeça, é ser respeitoso. Sim. Então, é ser acolhedor, é ser educado, ser generoso, mas com realismo. Então, eu recebo a pessoa, recebo a Maria primeiro, escuto a Maria, digo para ela, eu lamento que isso aconteceu, conta comigo, a gente vai, juntos todos vamos encontrar uma solução. Escuto, tenho que ter um resumo da fala da Maria registrado, porque a nossa mente, ela engole informações. Então, eu tenho que ter um resumo, depois eu escuto e posso estar anotando. Olha, Maria, eu estou anotando para ter bem claros os fatos e a gente encontrar uma solução concreta. Escuto o João, faço mesmo a ponderação. João, eu lamento, eu acho que a gente precisa encontrar essa solução juntos. E aí, quando nós estamos tendo essa fala com a Maria e com o João, eu já estou neutralizando em alguma medida a tensão que existe entre o João e a Maria. Isso não pode voltar a acontecer. Aqui está a ética nas entrelinhas. É uma pena que entre nós esteja havendo esse tipo de conduta, porque não combina com a gente e, além de não combinar, gera um distanciamento entre vocês, enquanto vocês têm que ser verdadeiros aliados. Existe aqui um território em que cada um tem o seu cliente, o seu novo cliente, o seu cliente tradicional. Isso precisa ser respeitado. Porque no vandalismo, vamos dizer, ou sendo muito selvagem ou agressivo, que vem do nosso instinto também de querermos ser produtivos, a gente tem que entender que ser produtivo não passa por passar em cima de alguém. Exato. Ser produtivo passa por eu ser ético, porque eu, Maria, que hoje faltei com ética com o João, perco a chance de quando justo venha aquele meu melhor cliente, eu assista o João fazer a mesma coisa comigo. Então, o que eu preciso fazer antes de tudo? Me pôr no lugar do João. Eu gostaria que o João fizesse isso comigo? Como eu reagiria se o João fizesse isso comigo? Essas reflexões o gestor também pode estar trazendo ao João e à Maria. Vamos pensar aqui comigo, eu sou gestor. Maria, pensa aqui comigo. Se você tivesse que atribuir uma nota para a tua conduta, se alguém tivesse feito isso com você, o que você faria? E se você estivesse no meu lugar como gestor, o que você faria? Então tem que trazer perguntas, porque as perguntas fazem com que nós pensemos em coisas que a gente não pensaria se não for através de perguntas. Sim. Porque só afirmar o erro, a má conduta, isso não resolve. O julgamento é fácil, né? Isso vira crítica e a pessoa se fecha. Enquanto que quando a Maria e o João chegaram nesse momento, se sentiram acolhidos, compreendidos, que é diferente de aceitar. Lembra que eu posso compreender uma má conduta, mas posso não aceitá-la? Eu compreendo porque foi um momento difícil, foi um deslize, mas
inaceitável que ela aconteça. Eu compreendo que ela aconteceu, mas eu não aceito que ela aconteça. E ela não pode se repetir. Então, tem uma linguagem madura, uma linguagem de gestor, mas também de mediador. Então, conexão, o tratamento individual para levantar as informações e que não pareça um processo investigatório, mas sim um processo de aliança para entender como as coisas aconteceram, para encontrarem uma solução e, se possível, o ideal é que depois de estar com os dois, fazer esse acolhimento, ter um momento com os dois juntos. Primeiro tive com cada um individualmente e depois com os dois juntos, não para estar olhando para quem fez e quem não fez. Eu agradeço por vocês terem se disponibilizado a ter essa conversa individual e agora a gente está junto aqui. Então vamos agora juntos celebrar a solução que nós vamos encontrar aqui juntos. Vamos selar um acordo de entendimento. Pode ser desconfortável, pode parecer que o que eu estou falando é poesia, mas não é. Isso é vida real, é respeito, é ética, é boa conduta e isso é uma equipe sólida e produtiva. E isso a gente leva para tudo, né? Essas dicas. Para a vida. Para os relacionamentos, para a criação dos filhos, para tudo, para a amizade. E Nani, a gente pode até dizer, a Maria e o João estarem juntos, e o João dizer, Maria, eu fiquei muito chateado, porque o gestor está como mediador. Eu quero, nós não vamos repetir isso, mas eu preciso saber que eu preciso dizer que eu não esperava isso de você. Então, precisa oportunizar essa linguagem também de como se sentiram. Porque pular a linguagem do como se sentiram, não, a solução que se encontre corre o risco de não ser executada. Voltamos à questão do amadurecimento. Exatamente. Né? As pessoas, nós, em geral, né, nós temos que ter esse amadurecimento para escutar e para falar. E para falar. Porque muitos não falam. Exatamente. Né? Fica chateado, aí fica emburrado, mas não fala o que está sentindo. E aí depende do gestor fazer com que esse colaborador e liderado tenha confiança para ir até ele. Porque se o gestor não tem uma conduta de que cuida de pessoas, não tem uma política de que cuida, não chega. O liderado não consegue. Aí, se o gestor precisa de ajuda para desenvolver a habilidade de lidar com pessoas, aí ele tem que pedir ajuda, entende? Sim. Então, é uma escala que a gente precisa ajudar que essa cultura se pulverize, se concretize, cada um se dando conta aonde está a sua debilidade, a ausência de habilidade, para buscar o caminho para desenvolver apoio, chama um outro gestor junto, liga para um outro gestor, olha, eu estou com uma situação aqui, como que você resolve quando você faz isso? Como que para quem você busca ajuda? Você se comunica com o supervisor, você se comunica com o RH, você se comunica, como que é feito? E vão se ajudando, e vão construindo juntos um caminho que vai se replicando, se multiplicando e se consolidando. Então, precisa de paciência e de força e coragem? Precisa, mas antes de tudo, de decisão. Eu decido passar a olhar para essas situações como uma oportunidade. Pode ser desagradável, desconfortável, mas é necessária. Exatamente. Porque a gestão de pessoas é diariamente desafiadora, né? Minuto após minuto. E a importância, quando a gente fala da cultura, né, principalmente em situações de conflito, é isso. É ter o conhecimento da cultura, mas praticar diariamente. Né, baseado na cultura. Então, às vezes, eu como líder quero inovar tanto e fazer coisas tão diferentes, e o básico bem feito, como a Nani sempre fala, é a cultura que não está sendo feita de acordo. Exato. E nós sabemos que a liderança, falando de gestão de pessoas, assusta muito. Assusta, difícil, e é compreensível. Por isso que tem que pedir ajuda, tem que se expor. Se expõe para um gestor que você tem confiança. Se expõe para um colega que você tem confiança. Aí você vai se fortalecendo e depois você está compartilhando esses momentos, porque não é um fruto da sua má gestão, gente. A existência de conflitos não é fruto de má gestão. É natural. É normal que aconteça. E o gestor se fechar para isso, por não saber como lidar, ou por se criticar, se julgar, ter uma régua muito alta. Mas aí isso faz com que ele, aí sim, comprometa o seu potencial. Por quê? Porque o que ele tem que trazer
passa por ele como gestor de pessoas e não se manifesta. Então, não é fruto de má gestão, é natural, é cotidiano e tem que ser passado a ser visto com normalidade. Quanto mais a gente vê com normalidade, mais fácil vai ser ir ao encontro. Porque se eu considero que é normal que eu e o João tivemos uma divergência, eu não vou me culpar, não vou me envergonhar, não vou me julgar. Eu vou falar, não, realmente isso é normal que aconteça. Vamos lá para ver por que isso aconteceu. Então é mais ou menos assim. Não ter medo, Não ter medo. né? Ir ao encontro da solução. E aí ele pode dizer, exatamente. E aí ele pode dizer, mas eu não sei como ir ao encontro. Busca apoio. Busca começando a conversar com alguém sobre como é que essa pessoa lida com essa situação. Mas segue aqui a orientação. Lembre-se, sou um mediador. Além de gestor de negócios, eu sou um mediador. Muitas dicas, pessoal. É fácil? Não. A Jussara fala com uma naturalidade assim fantástica, né? Parece que é muito simples a gente fazer isso. Separar as emoções na hora que está ali, tudo à flor da pele. Mas a gente ter essa consciência, né? De que conflito é algo normal, nós não precisamos gerar um confronto em relação aos acontecimentos do nosso dia a dia. A gente ter essa questão de anotar os fatos realmente, tirando a emoção e trabalhando isso com a gente. A gente sabe que não é fácil, mas nós temos aqui o nosso RH para dar o apoio para vocês. Então, pessoal, busquem esse auxílio. Nós estamos aqui para ajudar vocês, né? E hoje tem inúmeras coisas. Nós temos muitos podcasts disponíveis sobre o assunto. Nós temos livros sobre o assunto. Então, assim... O próximo pode ser também inteligência emocional, para complementar aqui, de como é que, então, eu acolho a minha emoção para poder separar ela da questão. Ótimo. Pode ser o adoro, adoro gestão emocional. Aí eu Pessoal, hoje foi o tema Desmistificando Conflito. Então, lembrando sempre de ir ao encontro da solução, nunca de encontro à solução, tá? Então, que isso a gente leve para o nosso dia a dia, em todas as situações que a gente cruzar. A gente cruza com inúmeras situações durante o nosso dia. Que a gente lembre de parar, respirar, né? E ir em busca da melhor solução. Obrigado, meninas. Obrigada também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.